PDT também, o partido de Ciro Gomes, está preocupado com os atos de 7 de setembro e a legenda solicitou ao Ministério Público de São Paulo, nesta quarta-feira, a instauração de um inquérito civil para apurar a participação de policiais e bombeiros militares nas manifestações do mês que vem. No documento enviado ao MPSP, o PDT diz que o Brasil vive uma crise institucional e cita os embates entre o presidente Jair Bolsonaro e ministros do Supremo Tribunal Federal. A sigla afirma que os atritos entre os três poderes têm sido inflados pela militância bolsonarista, militar, civil e corporativa, digital e real. Disse o partido, abro aspas, como nítidas bandeiras de reivindicação dessas organizações, tem-se o pedido de intervenção militar e de renovação do malsinado ato institucional número 5, conforme amplamente noticiado, fecho aspas, sem citar a fonte. Diga, Augusto. Mentira. Mentira. Quem é que está pedindo AI-5? Aí quem é que pediu? Quem é que está defendendo a democracia? São eles. Então vamos lá, quer dizer, é o Bolsonaro que está provocando os seus adversários. Ontem nós nos referimos a 130 e tantas ações aí, né, Ana? Passou de 170 já, né? Apresentadas pelo Supremo contra o presidente Bolsonaro. São provocações. Agora, eu quero saber quem ocupa o segundo lugar. Primeiro é o do Bolsonaro com 100 e tantas provocações. Se há alguma empresa, alguma instituição, alguma pessoa que também é alvo das mesmas provocações, não deve passar de 2, 3, tal. Então, é o Bolsonaro que está atacando. Quer dizer, que eu vou, me aproximo de você, levo um tapa e me queixo. E você se queixa de que eu estou te agredindo. Tá? Eu não estou fazendo nada. Você é que fica revidando sem parar agressões que não houve. Então é conversa fiada como só se podia esperar, né? Dos viúvos, das viúvas do Leonel Brizola e do Ciro Gomes, que é o irresponsável. Oceana. É só para complementar esse dado aí do Augusto. Então, desde ontem, quando eu falei aqui, Augusto, para as pessoas me mandarem, até agora, que nós podemos confirmar, são 131 inconstitucionalidades e perseguição aí por parte do STF ao presidente Bolsonaro. Mas, Augusto, quando a gente abre o escopo para inconstitucionalidades do STF nos últimos anos, já estamos chegando aí em quase 200 pontos, Augusto. Diga, Cris. Estou aqui procurando as várias mensagens que eu recebo ao longo do dia inteiro de várias fontes diferentes, de todos os cantos do Brasil. Tenho contato com muitas fontes, né? Jornalista conversa com pessoas de todas as áreas profissionais, de todas as idades. E tem uma delas que eu acho que talvez explica um pouco desse medo, viu, Augusto, do PDT aí? Já temos 108 cidades com caravanas confirmadas para a Avenida Paulista. Boa parte das rotas já tem de 2 a 5 ônibus lotados. Ainda dá tempo para você organizar a sua caravana no seu estado e município. E aí tem um telefone de contato para quem precisar orientações, mas a lista de todas as cidades, e aqui, ó, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, todo o sul do país, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem gente saindo de estados mais distantes até, embora sejam mais perto de Brasília, e indo para São Paulo. Eu já recebi mensagens de grupos de pessoas que disseram que vão viajar 2.000 quilômetros entre ida e volta, então é uma distância muito grande a ser percorrida para estar na Avenida Paulista no dia 7 de setembro. É esse o medo deles, mas como eu disse no meu comentário anterior, por que os senadores têm medo? Por que o PDT tem medo? Por que Ciro Gomes tem medo se são justamente essas as pessoas que eles procuram com tantas caras empáticas na época de eleição para pedir voto? Não precisa ter medo. Ninguém está ameaçando ninguém. Ninguém está ameaçando golpe. Pelo contrário, as pessoas estão indo para a rua para salvar o STF, para salvar a nossa Constituição, para exigir que a Constituição seja respeitada, para exigir o que está garantido lá, que é liberdade acima de tudo. Começando pela liberdade de expressão, que nas últimas semanas foi mais atacada do que nunca, mas vem sendo atacada desde que o ministro Alexandre de Moraes, aquele que recebeu os senadores ali, dizendo bateu, levou e todas essas coisas, desde que ele abriu o tal do inquérito das fake news para perseguir conservadores, que ele chama de bolsonaristas, né? Que os senadores também chamam de bolsonaristas. Eles não veem que essas pessoas, elas amam o Brasil
e não uma ou outra pessoa que eventualmente estejam em um ou outro cargo. São brasileiros patriotas preocupados com o futuro dos seus filhos, nesse país que já teve muito histórico de corrupção ou de malfeitos, como eles gostam de dizer, né, esse eufemismo para amenizar a roubalheira que impetraram no Brasil. Essas pessoas não querem que os seus filhos vivam nesse país que vocês querem para os seus filhos. Filhos que, aliás, vão enriquecendo junto com vocês às custas de desvio de dinheiro público. São brasileiros patriotas que estão cansados e que viram que o negócio foi escalonando. Esses sim estão preocupados, mas não com um golpe que possa vir a acontecer, com o que já está em curso, com o STF querendo governar o Brasil sendo judiciário e não executivo, com partidos se reunindo, líderes de partidos se reunindo com ministros, com senadores investigados se reunindo com ministros. Está tudo errado. O brasileiro não aguenta mais. E o brasileiro deu uma resposta nas urnas. Deu uma resposta nas urnas em 2018 e não está entendendo por que os outros poderes não deixam o escolhido pelo voto popular governar o país. É isso que está acontecendo, é isso que apavora. É isso que assusta tanto. A mobilização ela está crescendo e muito. E, com certeza, os líderes de partidos de oposição que não estão participando e nem apoiando essas manifestações, porque, óbvio, os interesses deles são completamente diferentes do de todos os brasileiros que estão prometendo ir para a rua no dia 7, esses aí deveriam estar respondendo e tentando entender as pessoas, mobilizados nas redes sociais também, para tentar entender o que está acontecendo no coração e na mente dos brasileiros e parar de inventar coisas, falar de AI-5, de artigo 142, de intervenção militar. Isso nunca esteve na cabeça da maioria, desde os primeiros atos pedindo o impeachment da presidente Dilma lá em 2014, logo depois da eleição. Tão logo ela foi reeleita, já teve manifestação na Paulista pedindo o impeachment dela. Desde aquela época, eram pouquíssimos os que apareciam infiltrados no meio para pedir qualquer coisa que fosse parecida com golpe. Não é isso que o brasileiro quer. Você, Zé? Eu não sei exatamente o motivo desse medo dos governadores. De repente, eles descobriram que comandam policiais militares. E durante esse tempo todo em que eles governaram, os policiais militares eram colocados em segundo plano. A gente vê a penúria salarial que vivem os policiais militares de todo o país, obrigados a morar junto com traficantes, com bandidos e lavar escondido as fardas porque não podem ser identificados. Ficaria muito claro se cada governador tivesse a ideia de ajudar, não fazer uma vila militar, mas ajudar os policiais militares a comprarem casas próximas a uma região ali de segurança que não fosse exatamente em favelas. Muitos policiais moram em locais próximos a favelas e convivem diariamente com crime, com criminosos, não com crime, mas com criminosos. Vão para casa com a farda escondida, com medo de serem abordados por traficantes ou bandidos e serem identificados e mortos. Se eles, durante um assalto, forem identificados como soldados, como policiais, serão mortos. Veja que situação, veja que inversão da realidade. E agora os governadores descobrem que existe a polícia militar. A Força Policial de São Paulo, ela tem mais de 80 mil na ativa. 80 mil policiais. É uma força tão grande que ela é superior, inclusive, a exércitos de vários países aqui na América do Sul. É isso mesmo. O governo tem ali perto de 160 mil policiais entre a ativa e da reserva, para se ter uma ideia. Olha, camaradas, hoje é o Dia do Soldado. É um dia para se celebrar. Um dia em homenagem a Duque de Caxias, né? que é o grande patrono do Exército e foi um grande comandante brasileiro que comandou guerras aqui no Brasil e fora do Brasil. O Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, né? Conhecido como Duque de Caxias. O soldado, ele é a parte ali inicial, a parte mais importante do Exército, né? É o operador. Eu diria sargento, cabo e soldado são os operadores. Os oficiais são os orientadores e que traçam estratégias, né?
A força policial, seja ela militar, né, estadual ou do Exército, a força existe para garantir a paz. Parece uma incoerência, mas não é não. É a força, é a existência da arma que garante exatamente a paz. E foi esta a mensagem da ordem do Dia do Soldado. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia aqui no setor militar urbano, né, ao lado da primeira-dama, dona Michele, e exatamente ouviu esse discurso de garantidor da paz. É isso que é a força militar e é isso que é o Exército, né? Como a própria música diz, né? A guerra só nos traz dor, mas se for convocado, se for necessário, é preciso ir, levantar e ir, né? É assim que é a vida do soldado. Eu faço uma grande homenagem a todos os militares que têm o nome de soldado, né? A gente teve participações na Segunda Guerra Mundial muito forte em Castel Novo, em Montese, com grupos militares brasileiros que voltaram gloriosos. Então, nós temos uma grande experiência. Mas, voltando aqui a esse medo da polícia militar, se os governadores conhecessem as suas polícias militares, se estivessem no sentido, comandando no sentido mais próximo e atendendo às demandas, principalmente entendendo as demandas dos policiais, não estariam agora com medo, não estariam inseguros, correndo para um lado, correndo para o outro. Ontem eu disse aqui, a grande preocupação de todos não era essa disputa no Supremo, não era o ministro Alexandre, mas sim o medo das polícias militares. E é verdade, eles estão sabendo. Eu conversei hoje com um militar que ele me lembrou o seguinte: antigamente, quando se chegava num batalhão, os comandantes falavam ali, reuniam a tropa, fazem isso até hoje, reúnem a tropa, faz a ordem do dia, e antigamente era a única informação que os militares tinham da área externa da caserna. Agora não. A ordem do dia é lida do mesmo jeito. Os comandantes estão ali trazendo os mesmos problemas. Só que é o seguinte, os policiais estão tendo informações de fora através das mídias sociais. Então, ficou tudo muito complicado, tudo muito diferente de mentir aos militares e de comandar de uma forma desleal ou mentirosa. Então, o comando dos militares agora está diferente. E todos os comandantes estudaram, porque eles estudam, não ficam à toa nos quartéis, sabem muito bem do que está acontecendo. Então, a política mudou. Então, eu alerto a esses que têm medo das polícias militares que se aproximem das polícias militares, entendam as suas missões e os seus problemas, para depois resolvê-los e não temê-los. Quem teme a polícia é bandido.